Você sabe o que é vocação regional? Quando uma usina de reciclagem de entulho vai instalar o seu empreendimento numa cidade ou numa determinada região, ela precisa fazer análise de vocação regional. O que é vocação regional? É basicamente um estudo dos hábitos dos consumidores. Então a gente tem os hábitos dos consumidores que deve ser naturalmente estudado e a partir daí você tem uma noção de qual agregado, qual granulometria o consumidor ele consome, né? O cliente consome. Você tem construção que utiliza um agregado reciclado mais miúdo, naturalmente para fazer um acabamento, como por exemplo um pedrisco, uma areia, ou até mesmo construção de infraestrutura que usa um agregado mais graúdo, rachão, bica, brita 3 até bica 4. E você tem, por fim, os canais de venda, como se vende o agregado em geral, seja ele reciclado ou natural, na sua região. Ele se vende por meio das lojas de material de construção, por meio dos home centers ou então diretamente, canal zero, ou seja, a usina ou a pedreira ou o porto de areia vende direto para o cliente. Com essas informações você vai definir qual é a granulometria do agregado reciclado que você vai vender. A gente aqui na Abrecon sempre sugere que antes de definir o portfólio de produtos, é importante que o empreendedor ele tenha noção qual é a demanda do mercado que ele vai atuar. Uma crítica nossa é justamente por isso, porque quando você compra um britador, o projeto é do fornecedor e o hábito dos empresários do setor de resíduos da construção e demolição é não fazer o projeto e naturalmente a consequência disso é um equipamento que produz o agregado fino, né, a areia, o pedrisco e o graúdo, o rachão, a bica corrida, e, enfim, outros agregados. Então é importante que você entenda como funciona o seu mercado para você fornecer o agregado reciclado que seja adequado àquele tipo de mercado. Então, basicamente, nós temos aí uma regra que é mais ou menos baseada no tipo de resíduo disponível em cada região. Então, no interior, você tem um resíduo que é mais misto, baseado na cerâmica. E nas capitais, não digo nas capitais, mas nas regiões mais adensadas populacionalmente, você tem um resíduo melhor, então você produz um agregado reciclado melhor. Num empreendimento que recicla resíduos da construção e demolição, você pode definir duas fases para a produção do agregado reciclado, no sentido de você entender o comportamento do mercado. A fase 1, você vai produzir um agregado mais graúdo, uma bica, um rachão, e entender o mercado, saber se ele vai absorver esse agregado, vai absorver esse material. E num segundo momento, pode ser depois de 1 ano, depois de 2 anos, você vai produzir o agregado reciclado miúdo. Veja bem, o agregado reciclado miúdo, ele precisa estar adequado à BNT 15.116 e a 15.115. Portanto, não pode conter impurezas acima do recomendado pela BNT 15.115 e 15.116. Então, nesse faseamento do empreendimento, você consegue entender qual é a demanda de agregado para o seu mercado. Então, o agregado graúdo ele serve para obras de infraestrutura e também de pavimentação. Então, é provável que você vá vender, caso você disponibilize o agregado graúdo para pavimentação, base, subbase, perenização de estrada rural. E o agregado reciclado miúdo, ele é um material que está mais propenso para construção e reparo. E o consumidor desse material pode ser um grande consumidor, uma grande construtora ou até mesmo uma pavimentadora, mas se você focar o seu produto para o pequeno construtor ou então a autoconstrução, naturalmente ele vai ter um rigor com o material maior, porque ele vai ter como referência sempre o agregado natural, oriundo da pedreira. A pedreira produz agregado, por exemplo, areia industrial, ou então do porto de areia. Então a areia reciclada ela deve estar em conformidade com as normas da ABNT. E se você tem dúvida como produzir agregado reciclado, quais são os procedimentos para receber os resíduos, você pode, se você for associado, acessar a diretiva Abrecon 05. Lá você tem todas as informações sobre a recepção dos resíduos da construção e demolição. Então, em suma, você entendeu que o agregado reciclado ele está relacionado com a característica do resíduo que você recebe. Então, basicamente, no interior você tem um resíduo misto, né? Então você vai produzir um agregado reciclado misto, ARM. Se você não sabe o que é ARM ou então ARC, eu vou deixar um card aqui em cima do nosso vídeo mostrando, né? A gente fez um vídeo sobre ARC e ARM, que são agregados reciclados mistos e agregados reciclados de concreto ou de material cerâmico. Então o interior tem mais
material misto, e nas regiões mais adensadas, não necessariamente nas capitais, mas nas regiões mais adensadas, você vai ter um material mais puro, mais concreto, mais cimentício, e isso vai impactar no portfólio de agregado que você vai disponibilizar na sua usina. Então é importante você sempre saber ter conhecimento e dominar o processo de recepção dos resíduos, porque isso vai determinar qual é o agregado que você vai fornecer ao seu mercado. E também é uma ideia, né? Porque não adianta você oferecer o agregado reciclado de concreto se a sua cidade não fornece o agregado de concreto ou cimentício de qualidade, ou se fornece uma quantidade muito baixa, que seja impossível você fornecer uma quantidade segura para o seu cliente. Então, a RC e a RM. Aliás, a pesquisa setorial Abrecon 2017-2018 mostra o que as usinas de reciclagem de resíduos da construção e demolição RCD produzem. A grande quantidade, mais 75% das usinas, produzem um agregado reciclado graúdo, ou seja, bica corrida e rachão, porque esses produtos têm mais saída e é muito mais fácil vender para pavimentação e infraestrutura do que os agregados reciclados miúdos ou os finos, a areia, o pedrisco, ou até mesmo a pedra 1. A pesquisa setorial você pode comprar pelo site da Abrecon, abrecon.org.br, e se você é associado à Abrecon, você tem acesso gratuito não apenas à pesquisa setorial, como também ao manual de aplicação do agregado reciclado e também às diretivas Abrecon, diretiva número 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08. Diretiva Abrecon é uma novidade no setor de resíduos da construção e demolição e são orientações para o setor de caçambas de entulho, a número 02, e também usinas de reciclagem de entulho 05, com todas as normas regulamentadoras, a resolução CONAMA e também orientações da Abrecon para a recepção dos resíduos, manipulação por parte dos funcionários, dos colaboradores e também produção de agregado reciclado. Essas orientações seguem as recomendações das maiores organizações sanitárias, como por exemplo a Organização Mundial da Saúde e também o Ministério da Saúde em época de pandemia. Nós estamos numa época talvez mais aguda aqui no estado de São Paulo, e é importante que o empreendedor tenha consciência sobre o trabalho. Usina de reciclagem de entulho, os destinatários de resíduos da construção e demolição e as caçambas de resíduos que transportam, as caçambas de entulho, são serviços essenciais, assim definidos pelos decretos municipais e também pelo decreto estadual, no caso do estado de São Paulo. Você que é usina de reciclagem de entulho, área de transbordo triagem ou então aterro de nets, coloque seus dados no mapa.abrecon.org.br. O mapa é um web aplicativo com todas as informações dos destinatários de resíduos da construção e demolição. Você também pode baixar a resolução CONAMA número 307 no site da Abrecon, abrecon.org.br. E se você não é associado, associe-se, faça parte do maior movimento de valorização da reciclagem de resíduos da construção e demolição. Abrecon é Brasil, vamos juntos, um abraço e até o próximo vídeo.